Mas a gente tá falando do Sol, de uma estrela, Isso. e tem os planetas que orbitam ela, e isso repete em outros lugares. Esses planetas fizeram parte do Sol em algum momento ou não? Não, eles fizeram parte da mesma sopa primordial, vamos dizer assim. Como Meio se forma um sistema solar? É assim, você tem lá uma nuvem de poeira e gás, ó, lá no início, Tá. há 5 bilhões de anos atrás, você tinha uma nuvem zona de poeira e gás, sem nada. Perto, Se você olhasse, você não veria... nada, Nada. você não vê nada. É assim, é transparente, né? Uma neblina. É, nem isso. Nem Você vê. isso. Não, é Tá. muito tênue. Só que ela vai juntando aos pouquinhos, né? Aí perto do Sol, e hoje o pessoal já tem até mais ou menos a distância que isso aconteceu, teve uma explosão de supernova. Quando tem uma explosão de supernova, gera uma onda de choque, Certo. que sai viajando pelo universo. O boom, né? Em todos os lados. Isso, para todos os lados. Perto do nosso Sol, lá no começo, tiveram mais ou menos 15 explosões. Hoje o pessoal já tem essa conta aí. Tá. Quando essa onda de choque passa por essa nuvem, ela agita aquela nuvem. E aí começa a aglutinar. O gás e a poeira começam a Ela vai aglutinar comprimindo, né? Vai juntando, ajudando a juntar. em vários pontinhos. Sei. O Sol nasceu com várias estrelinhas. São as irmãs gêmeas do Sol, que a gente chama. Tá. Que é tem até uma todos. busca que tem, Que aí, é, que o que pessoal não- tenta, não- que é Ah, é? difícil Porque pra caramba. é muito difícil você ter uma estrela sozinha, não é comum. Assim, tem, mas é muito comum você achar sistemas binários ternários, triplos de estrelas. Então, elas estão longe, mas elas Nasceram juntas. nasceram juntas. Agora o Sol, não, o Sol tá sozinho. Tem lá. até uma teoria, né, do segundo Sol, né, das Cacera, estrelas. né? Tem. A como que é? Nibiru. Nibiru. Mas não, mas Nibiru é outra coisa. É outra não, coisa. mas tem o Hercóbulos, né? Que é o irmão do Sol. Mas não tem, porque hoje o Sol ele tá sozinho. Mas ele nasceu no meio. Quando ele nasceu, tinha várias estrelinhas ali. Tá. Aí agitou. Quando agitou e começou a aglutinar o gás e a poeira, aquilo lá começou a ganhar uma massa, começou a girar. E aí no meio teve uma maior concentração de massa, que vira uma estrela, no caso o Sol. Chega naquela massa crítica pra gerar fusão mesmo. E aí começa a gerar fusão. Tá. E em volta cria um negócio que a gente chama de disco protoplanetário. Que toda aquela poeira ali, um tanto daquela poeira da nuvem, aquela massa ali, ela pegou pra ela. Tá. E deixou girando em volta dela. E aí começa a girar. Vai passando o tempo, mais Gira ou numa direção mesmo. Gira. E a mesma direção, tá? na mesma direção da A mesma estrela. direção que começou a girar essa Até poeira hoje? é a mesma direção que Até a gente... hoje. É o mesmo Até sentido. hoje. Conservação do momento angular. É. Tá. Uma das leis mais famosas da física. É legal pensar isso, que você fala, olha, o mesmo né, percurso, né, o mesmo sentido que a gente gira hoje em torno do Sol, é o mesmo que foi lá no começo do Sol. Isso aí. Aí começou a girar ali em torno do Sol. E o Sol lá no meio, começando a fundir e as coisas girando. Nesse disco que estava girando aqui em volta, começam a acontecer aglutinações. A mesma coisa. A mesma coisinha. Só que em pequenas ilhas, né, que Sei. ela começa a formar Mas aglutina por causa de gravidade? Por causa de... Começa a bater uma coisa na outra. perturbação Aí funde. mesmo. Funde Vai- uma coisa na outra, começa a Tá. grudar, começa a ficar maior. Cria o que a gente chama de planetesimal, que é a E elas se origem dos batendo também planetas. entre si, quebrando Sim. e fragmentando E se juntando também. E se juntando. Por causa que aí bate, forma. Quando você tem uma colisão muito forte, você tem um aumento de temperatura repentino. Aí ela vai lá e bate, né, esquenta e acaba juntando. Entendi. E a gente já viu vários exemplos de asteroides que são. Teve um. Foi a Doc que passou, não foi? Que teve aquele que é formatinho de batata, que era um maiorzinho e menorzinho. Ah, não, New Horizons, né? É, vai Ela New viu Horizons, um é. encostado no outro, assim. E você Pô, vê que se exatamente fundiram. ali a solda do negócio Entendi. ali. Então aí vai formando esses... Aí vai formando, aí acontece igual um disco de vinil. Aquela aglutinaçãozinha maior, ela começa a limpar aquela região, a trilha. Sabe o disco de vinil não é uma Sei, trilha? Sei. Então, imagina que você tem ali, ó, ela começa... Sabe quando você põe a agulha, ela não começa a juntar a poeira ali? É. Então, exatamente isso começa a acontecer. Ela começa a limpar aquela... e cria uma trilha É. aonde está limpa, que é a futura órbita do planeta. Então aí formou Mercúrio, Vênus, a Terra. Ela vai aglutinando e Vai empurrando... aglutinando. E os materiais mais densos ficam mais próximos do mais Sol. próximo, porque o Sol tá quente, ele tá o quê? O gás não consegue ficar perto dele, porque ele tá quente. vai embora. O gás vai E é embora. muito leve também, né? E muito leve, vai embora. Então aí perto começa a formar os planetas rochosos, depois os gasosos e assim vai. E Então, os assim, satélites? os satélites, aí Tipo a depende. Lua. Aí tem várias teorias. A Lua é o mais estranho, acho que de todos que a gente tem no sistema solar, é a Lua. Por quê? Porque a Terra é um planeta que não é um planeta pequeno e a Lua é uma Lua muito grande pra Terra. Ah, é? Entendeu? Os outros planetas não é A essa nossa proporção. Lua é a maior que tem proporcionalmente. É. Pô,
Ela é a quase um quinta segundo maior. planeta. Você para pra pensar exatamente. assim. Ela é muito. Aí Ela é um como que pedaço forma? da Terra? Então, aí Essa que é tá. a Como treta. que forma um satélite, né? A hipótese, tá, pessoal, mais aceita hoje, antes que o pessoal fala que eu falei, a mais aceita é que lá, nesse momento que as coisas estavam girando e acontecendo e batendo, o sistema solar passou por um período, a gente chama período de grande bombardeamento. As coisas batiam muito e tal. Tinha muita coisa solta no caminho. Um objeto do tamanho de Marte, que a gente tem até um nome pra ele, chama Theia, ele bateu na Terra. Mas aí tem que fazer um parênteses aqui, porque a Terra não era a Terra como a gente conhece hoje. Era como? A Terra era um oceano de magma, entendeu? Era uma rocha derretida. Tá. Quando esse objeto tinha bateu, não tinha oceano, não tinha nada, não tinha nada, cara. Tinha dinossauro, Nada, não tinha nada. planta. Nada. Não Tá, tinha- absolutamente, era só rocha Como se fosse derretida. um vulcão gigante. Tá. Quando esse objeto bateu, ele entrou, isso é o que a gente imagina, tá, pessoal? Ele entrou pela Terra e saiu. Entendeu? Porque a Terra não era todo um negócio Ah, tá. derretido. Veio. Então ele veio, bateu e saiu. Quando ele saiu, ele carregou um pedaço da Terra Tá. e aí começou, esse pedaço que saiu era menor, começou a orbitar o corpo E maior. começou a limpar a órbita de Começou novo. a limpar a orbitazinha dele ali de novo. Mesmo tal, processo. mesmo processo. E formou a Lua. Entendi. Entendeu? Como que a gente sabe disso? A gente tem amostras da Lua, que a gente estuda elas, os isótopos que a gente chama, e a gente tem amostras que vêm, que a gente pega em vulcão. E quando a gente pega essas amostras, cara, elas são muito parecidas. A mesma proporção de elementos tem ali. Uhum. Então você começa a ver tudo isso, fazer vários testes e a ideia. E hoje tem até imagens sísmicas que a gente faz do interior da Terra, isso é legal pra caramba, porque tem um pessoal que defende que pedaços de Theia ainda estão no manto da Terra. Esse é a Cara, treta. que doideira. Isso é muito treta de Pedaços da descobrir. Lua estão no Tão dentro lá. da... Mas é do muito objeto. difícil descobrir isso, porque quanto mais você desce, mais quente é, você tem a. Tá tudo você fundido. começa a fundir a rocha e virar uma coisa só, magma. Uma sopa lá. Entendeu? Mas Então, tem umas anomalias sísmicas ali que a gente não consegue explicar. Aí tem uns modelos que falam, cara, pode ser um pedaço de Theia. Pensou os caras achar Tá lá. um pedaço de teia dentro de um Isso geode? é um Que da hora. negócio legal pra Dentro caramba. do quê? Um geode. O que é geode? Cara, geode é um. Vocês ficam inventando as palavras. viu? Sabe aquela pedra a ametista que tem dentro do. Que tem uma rocha e E você. dentro vê tem, parece que tem monte uma aí. outra coisa. É exatamente Assim. isso, só que gigantesco. Ai, isso é demais, cara. O efeito é o mesmo, né? Você tem uma por que- cristalização muito E rápida. por que, ali dentro. que as coisas ficam mais ou menos planos, planetas, e não ficam causa da formação. aqui, um assim, um assim? A formação. Por quê? Porque na hora que formou, não formou aquele disco próximo É. em volta da estrela? Então, todos os coisa. Mas planetas por estão que, no que disco. não é assim, por exemplo? Conservação do momento angular. Mas Aí tinham antes. Tinha. Não. Nunca teve? Nunca teve. Plutão é o que mais tem e é o que ninguém entende muito bem porque que tem tanta inclinação. E é tipo 3%, acho que é uma coisa. Tem uma muito pouca pouco. variação tá? só, É entendeu? minúsculo. Nisso aí. Mas isso é por causa da formação e por causa dessa regra da física, a lei física. Ou é porque o Sol tem essa parte que é mais. Tá mais aqui, ela puxa pra esse lado aqui. Fica nessa Quando linha. você tem qualquer movimento em rotação, ele tende a fazer isso aqui, ó. Ah, tá. Entendeu? Ele tende a esticar. Se você olhar, ele de Sim, perfil, sim, né? sim. Então você pode ver que ó, a galáxia é assim, o sistema solar é assim, entendeu? Se você pegar uma coisa mole e girar, tipo um pogobol, tá ligado? Um pogobol. Se você girar ele muito rápido mesmo, você vai ver que ele vai começar a Afinar. afinar. Nas Entendeu? pontas. O efeito é o mesmo, cara. E aí a Vai- gente falou tudo bem, a gente falou do sistema solar formado. Isso vale para outro sistema solar ou cada um tem uma. Na verdade, a gente só sabe disso porque a gente observa outros se formando Ah, assim. tá. E aí a Isso gente é que é legal. pro nosso. Só quando vai A entrar gente na- já chegou a pegar esse comecinho aí da. Comecinho. A Já, gente hoje a né? gente pega, então, e não é que só pega, a gente tem imagens. Porra! A gente tem imagens dessas fases todas. Isso é legal pra caramba. Que cara. legal. Então, como que a gente sabe disso? A gente vê uma estrela no céu. Pô, a tal estrela, ela é nova. Ela tem uma idade que o Sol teria lá, tem, sei lá, 40 milhões de anos. Vamos observar aquela estrela? Na hora que a gente põe o telescópio lá, um telescópio especial para isso, a gente vê em torno dela um disco protoplanetário. Então a gente já tem imagens de vários discos protoplanetários em diferentes estágios de evolução. Sem contar quando passam desses planetas na frente dessa estrela, ela forma uma sombra. E aí a gente consegue fotografar o planeta, assim, basicamente, dizendo assim, você vê a interferência dele. E aí, com isso, a gente consegue montar essa timeline. Então eu tenho uma estrela que tem 20 milhões de anos e tem um disco de um jeito. Que tem 40 essa milhões de anos massas de outro parecidas. jeito. Entendi. 50 milhões de anos, 70 milhões de anos, 100 milhões de anos. Então a gente tem a timeline inteirinha e como que esse disco
ao redor de cada estrela. É como se você olhasse uma pessoa de 100 quilos, várias pessoas de 100 quilos de idades diferentes. Sei. Entendeu? Pra comparar da mesma maneira, E entendeu? o sistema solar, por exemplo, ele teve mais planetas e foi diminuindo até chegar no número que a gente tem.